tem muito C no futebol. E a gente vai contar alguns Cs e alguns cifrões que mudaram a história de alguns atletas e de alguns clubes na história do futebol mundial. De 1994 até 2010, ele jogou 741 partidas pelo Real Madrid, marcando 323 gols. Só foi superado na marca artilheira pelo genial Cristiano Ronaldo. Eu estou falando do Raul Madrid, o Raul Gonçalves, que desde os 15 aninhos brilhou com a camisa do Real, porque 2 anos antes ele brilhou com a camisa do Atlético de Madrid. E só deixou de brilhar pela equipe colchoneira, que aliás era a equipe do coração dele, de toda a família Gonçalves, porque o então presidente Jesus Gil, por conta da crise econômica que assolou a equipe do Atlético de Madrid no início dos anos 90, acabou dizimando as divisões de bases colchoneiras. E um talento como o do Raul não podia ficar parado. Morava em Madrid e foi jogar no arquirrival. Alfredo Di Stéfano foi a maior bandeira da história do Real Madrid, um jogador que mudou o patamar do clube graças ao presidente Santiago Bernabéu, jogador de história brilhante, começada no finalzinho da máquina do River Plate dos anos 40, depois no finalzinho dos anos 40 foi jogar na Liga Pirata da Colômbia e de lá foi parar na Espanha em 53. Essa Liga Pirata dos jogadores, foram mais de 50, foram jogar lá, e principalmente argentinos, eles chegaram um momento lá em 53 que ou eles paravam de jogar ou não jogariam mais futebol. Então chegou o pessoal da FIFA, da Federação Colombiana, fizeram um arreglo, um acerto, é o seguinte: vocês vão estar proibidos de jogar, mas vocês já podem negociar sua volta ao futebol. Então o que fez o Barcelona, sabedor do talento imenso do Di Stéfano, que já havia jogado pelo River Plate, pela Argentina e comia a bola pelo Milionários, resolveu pagar 80 pau ao River Plate, que ainda teria os direitos econômicos pelo menos vinculados à FIFA, para trazer o Di Stéfano para a Catalunha. Mas o que fez o Real Madrid ao saber dessa história? 2 meses depois, em junho de 53, pagou apenas 27 mil ao Milionários da Colômbia e também comprou o Di Stéfano. Bagunça total. O que fez a Federação Espanhola? Teve a ideia de jirico de fazer o seguinte: olha, sei lá por que motivo, mas em primeiro lugar, na temporada 53-54, o Di Stéfano joga pelo Real Madrid. 54-55 ele vai jogar no Barcelona, depois ele volta para o Real Madrid na outra temporada, depois joga mais uma temporada no Barcelona, e aí vocês fazem o que vocês bem entenderem. Só que o que aconteceu? Houve uma crise institucional no Barcelona, ficou sem presidente, chegou um novo presidente, ele falou: olha, para mim é um absurdo, vamos fazer o seguinte, eu não vou ficar com o Di Stéfano, o Real Madrid paga o que a gente pagou lá para o River Plate e estamos conversados. Então o Barcelona tirou o pé de campo, e com detalhe, o Di Stéfano já estava estreando pelo Real Madrid na primeira temporada dele, o caso não estava resolvido, resolveram tirar o time de campo, resolveram não assumir a parte que lhes cabia ou não do Di Stéfano, e o Barcelona meio que liberou o La Rubia para a equipe do Real Madrid. E teve outro gênio argentino que quase mudou de clube no início da carreira, foi lá em 1975. Diego Armando Maradona foi oferecido para a Portuguesa. O preço, $500 mil. Você vai falar: $500 mil pelo Maradona, com 15 anos eu pago agora. Pois é, só que $500 mil era muito. Naquela mesma época, praticamente no mesmo mês, o Atlético de Madrid havia pago $1 milhão por Luiz Pereira e mais Leivinha, levando para a equipe colchoneira 2 dos craques da segunda academia do Palmeiras. Quer dizer, 500 pau era um preço, quase o preço do Leivinha e um pouco menos que o Luiz Pereira, que era titular absoluto da seleção brasileira e um dos maiores zagueiros que eu vi. Outro gênio, aliás, o grande ídolo do Maradona, que é o Roberto Rivelino, nosso Riva, também quase foi parar em outro parque quando começou a carreira, lá em 63, ainda moleque e de coração alviverde. O Rivelino foi treinar no Palmeiras, mas quando ele chegou naquele time que depois viria a ser a primeira academia em 65, não deram muita bola, segundo o Rivelino. O treinador, que depois seria treinador dele, campeão com ele no Fluminense, e grande praça, grande figura, saudoso Mário Travalini, disse que naquele momento a equipe de base do Palmeiras estava fazendo jogos decisivos do Campeonato Estadual, e ele não podia dar tanto espaço ou tanta bola para aquele talentosíssimo canhoto que chegara do Clube Atlético Indiano, até com uma carta de apresentação de então um ex-atleta e dirigente do clube, o tal do José Maria Marinho. Mas o fato é que o Riva teve poucas oportunidades na base do Palmeiras e acabou ficando muito irritado, a gente conhece como é o Riva, não teve muita paciência, voltou para o Indiano, voltou para o futebol de salão do Banespa e de lá apareceu o diretor do Corinthians que levou ao Parque São Jorge. Ademir da Guia, o maior jogador da história do Palmeiras, quem mais jogou no clube de 61 até 77, filho do divino mestre Domingos da Guia, o maior zagueiro de todos os tempos do futebol brasileiro, virou
essa história, essa lenda, uma das 6 estátuas do Palmeiras, meio que por acaso, porque se fosse pelo velho Domingos da Guia, não teria vindo para o Palmeiras, não. Aliás, quando o Ademir nasceu em abril de 42, o pai brilhava na zaga do Flamengo. 2 anos depois, brilharia no maior rival, o Corinthians, que, aliás, seria o lugar do primeiro grande clube que o Ademir da Guia teria jogado, porque Domingos da Guia resolveu levá-lo da base do Bangu, de onde treinava e onde também era um campeão da natação naquele inferno de Bangu. O Domingos da Guia levou o Ademir para São Paulo, para o Corinthians. Afinal, o Ademir, desde molequinho, ia aos treinos com o pai Domingos da Guia lá no Parque São Jorge. Mas quando ele estava a caminho, recebeu um telefonema de Santos para vê-lo fazer um treino lá, um teste no Santos. E ele foi muitíssimo bem como craque que era. E só não fechou com o Santos em 1958 porque o Ademir da Guia, quando recebeu a proposta do Santos, junto com o pai, ficou pensando tal. Quando voltaram a Bangu, o Bangu ofereceu o cargo de treinador da base do Bangu para o pai Domingos da Guia. E ele falou, não, Ademir, você fica comigo. E o Ademir acabou ficando com ele. Aliás, antes quase foi parar no Botafogo Ademir da Guia. Só não ficou porque o seu Domingos de novo bateu o pé e falou, não, precisa pagar muito mais. E olha que em 61, depois de uma ótima apresentação pelo Bangu num torneio em Nova York, o Barcelona tentou levar o Ademir da Guia e ele também não quis sair. Ou no caso, o seu Domingos não quis. Ele continuou no Bangu, na base do Bangu, começou a jogar no time de cima, até que foi comprado pelo Palmeiras em 61. Como, por exemplo, outro, que também quase foi parar no Botafogo, mas fez uma história muito bonita no Palmeiras, no Cruzeiro, no Flamengo e no Curitiba. O Alex, que antes da Copa Mercosul 98, em agosto de 98, depois de um ano de Palmeiras, foi liberado pelo técnico Luiz Felipe Scolari para acertar com o Botafogo. Mas o Alex bateu o pé e falou, não, eu não vou para o Rio de Janeiro. Nada contra o Fogão, nada contra ninguém, mas eu quero fazer a minha história no Palmeiras. Peitou o Filipão, peitou a Parmalat que queria o negócio, peitou a diretoria do Verdão. O Alex falou, eu vou ficar aqui e vou mostrar meu valor. E mostrou na Mercosul, mostrou na Libertadores e seria um dos maiores camisas 10 do Palmeiras, a mesma camisa de Ademir da Guia. Arena Newton Santos, o nome digno e maravilhoso do Engenhão, quase que é outro nome. Porque se fosse pelo Newton Santos, ou se não fosse a timidez do Newton Santos, em vez de fazer uma história gloriosa pelo Botafogo de 48 a 64, a Enciclopédia do Futebol teria dado aula, dado cátedra lá nas Laranjeiras. Jogando pela Ilha do Governador, jogando entre militares e tal, jogava tanto a bola o Newton Santos que foi convidado para treinar no Fluminense. E lá chegou no comecinho de uma noite, com a sua chuteirinha em papel de pão embrulhada e tal, e quando foi para treinar, ele chegou aqui naquela série maravilhosa, nos vitrais das Laranjeiras do Fluminense, ficou meio encabulado, e quando viu os jogadores do time do Fluminense, que seriam campeão de 46, com o Ademir Queixada, viu aquele jogador de seleção brasileira, todas aquelas feras, aqueles craques, andando naqueles salões das Laranjeiras, ele falou, não é para mim esse negócio não. Que fez o Newton Santos, não se apresentou ao Fluminense, foi até o Lago do Machado ali perto, comeu uma média, um pão com manteiga e tal, e voltou de ônibus, voltou de condução lá para a Ilha do Governador, onde ficaria mais 2 anos até, enfim, se apresentar para o Botafogo. Segundo semestre de 96, Rogério Ceni já não aguentava mais ser reserva do mítico Zete na meta do São Paulo. Até que o Zete conversou com ele, muita gente amiga do Rogério também, e diretores dele falaram, calma, em breve o Zete sai, como sairia em janeiro de 97 para o Santos. E nesse período, o Rogério quase disse sim a uma proposta do Goiás, uma história mitológica que também poderia ser abreviada em abril de 2001, quando ele, depois de tantas brigas, aliás, mais para frente, em junho de 2001, quando depois de uma briga terrível com o então presidente Paulo Amaral, por uma proposta que acabou não rolando do Arsenal na Inglaterra, ele acabou sendo suspenso por 28 dias pela direção do São Paulo. E se esse grupo político tivesse vencido a eleição de abril de 2002, o primeiro ato da nova direção do São Paulo seria demitir o Rogério Ceni ou negociá-lo com outro clube. Marcos, goleiro do Palmeiras, São Marcos, quase que não joga no Palmeiras. E por quê? Porque ele foi antes jogar no Sub-20 do Corinthians. Ficou 3 meses lá, morrendo de saudade de Oriente, sua terra natal, não jogou a Copa São Paulo de 92 porque houve arreglos políticos, arranjos políticos que fizeram com que ele não fosse inscrito na Copa São Paulo de Futebol Júnior, e ele, com saudades e bravo pela situação, acabou deixando o Corinthians e 2 meses depois se apresentando ao clube do coração, o Palmeiras. Raiz chegou ao São Paulo em 1988, vindo do Botafogo de Ribeirão Preto, depois do período da Ponte Preta, e chegou como irmão do Sócrates. Demorou, ainda que tenha sido campeão paulista em 89, demorou para ser aquele cara, e tanto demorou que 2 anos depois o São Paulo quase fez um troca-troca com o Flamengo. Acabaria fazendo, mandando Adilson, zagueiro, e Nelsinho, lateral, para a Gávea, recebendo Alcindo e o jovem Leonardo para a lateral esquerda.
O negócio acabou sendo desfeito, o Leonardo ficaria no Morumbi para fazer uma história fabulosa, bicampeão da América, bicampeão do mundo, mas o Raí quis ficar, porque a partir de 91 ele se prometeu ao técnico Tele Santana que ele ia mudar, e de fato mudou. Foi um grande comandante do bicampeonato da América, do primeiro Mundial de Clubes vencido em 92 contra o Barcelona no Japão, porque o Raí quis mudar. Raí, irmão de Sócrates, que também quase fez história no próprio São Paulo. Em agosto de 78, o então presidente do Corinthians, Vicente Matteus, deu um golpe não, deu uma driblada no então presidente do São Paulo, que queria contratar um magrão, que desde 74 brilhava pelo Botafogo de Ribeirão Preto. O doutor Sócrates só não havia deixado a equipe de Ribeirão Preto porque ele estava se formando em medicina. Chegou até a pensar em largar o futebol para seguir na medicina, mas quando se formou em medicina ele falou, bom, agora eu posso sair de Ribeirão, posso ir para outros clubes. Palmeiras, Santos, Corinthians, São Paulo, Flamengo, todo mundo queria o Sócrates. E o São Paulo queria ainda mais, mas precisava de dinheiro. E foi aí que teve a grande sacada o presidente corintiano Vicente Matteus. Ele ofereceu 5 milhões de cruzeiros à época, e mais o lateral esquerdo Cláudio Mineiro, para comprar o volante Chicão, do São Paulo e da seleção brasileira na Copa da Argentina. E com esse dinheiro, pensou São Paulo, receberia a grana do Chicão e com essa grana pagaria o Sócrates. O que fez Vicente Matteus? Mandou seu diretor de futebol, que era seu irmão Isidoro Matteus, para conversar com o presidente do São Paulo. Conversaram, acertaram a base, enquanto estava enrolando Isidoro. Nesse mesmo momento, o Vicente Matteus deixou o Parque São Jorge e foi lá para Ribeirão Preto para comprar o Sócrates. Ou seja, a proposta pela compra do Chicão era só para enrolar, só para prender a diretoria do São Paulo no Morumbi, para o Vicente Matteus acertar a contratação do Sócrates. Dom Elias Figueroa, o maior jogador da história do futebol chileno, campeoníssimo pelo Peñarol nos anos 60, e que em 1971 recebeu a proposta do Real Madrid e outra do Internacional, e eram outros tempos. O Internacional ofereceu em dinheiro praticamente o mesmo dinheiro que o Real Madrid oferecia a ele, Figueroa, e claro, ao Peñarol. E qual foi a decisão do chileno? Jogar e brilhar no Internacional até 77. E por quê? Segundo o Figueroa, a grana era praticamente a mesma. E principalmente Figueroa queria jogar com e principalmente contra os maiores jogadores do mundo que jogavam no Brasil. Do Brasil, tricampeão do mundo um ano antes de 70, atuavam no futebol brasileiro. E por isso, com um dinheiro mais ou menos parecido, até fruto do milagre econômico na época no Brasil, o Figueroa, em vez de jogar no Real Madrid, preferiu jogar no Internacional, preferiu vestir a camisa vermelha, onde seria bicampeão brasileiro com aquele time fantástico do Rubens Minelli. Essas são algumas histórias de mitos, estátuas, lendas, legendas e o que vocês quiserem mais, geradores de caracteres, enfim, de clubes e de jogadores que mudaram a sua história ao dizer um sim ou mesmo ao dizer um não. Compartilhe, curta, detone, critique, coloque aqui no Na Gaveta do Mauro.